Eu estou aqui na Terceira Igreja Evangélica Vida, local onde eu sou um dos pastores. E esse lugar mexe muito no meu coração, porque aqui tem que ser um local de oração, um local onde as pessoas aprendem e sabem o valor da oração. E a verdade é que as pessoas hoje têm dificuldade de orar. Se você pede para alguém orar na igreja, é quase pedir para a pessoa morrer. Isso porque a nossa geração, incluindo a mim, tem dificuldade em orar. Quando Jesus entra no templo, ele diz que aquele local seria uma casa de oração. Mas as pessoas tinham transformado aquele local em um covil de ladrões, um esconderijo de ladrões. E todas as vezes que a gente não tem uma vida devocional forte, a gente se torna um ladrão. Por que um ladrão? Porque a gente quer pegar aquilo que não é nosso. Quando a gente não tem uma vida de oração, de ligação com Deus, a gente até pede mal, como o Tiago diz. A gente pede para os nossos prazeres, a gente pede aquilo que é do outro, aquilo que não é nosso. E eu queria falar sobre vida de oração, porque é o grande desafio nosso. E vida de oração não é deixar a Bíblia. Tozer disse algo interessante quando alguém perguntou para ele: o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ele disse: é a mesma coisa que perguntar para um pássaro qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda. Ou seja, vida de oração e leitura bíblica está ligado. Como eu tenho uma vida de oração boa? Primeiro você tem que saber um pouquinho de você, porque tem a ver com você, sabia? Sim. Por exemplo, algumas pessoas gostam de orar com voz alta, outras com a mente. Algumas pessoas como eu gostam de pôr um instrumental, orar. Algumas pessoas preferem muito mais ler a Bíblia do que orar. Gastam 95% do seu tempo lendo a Bíblia e outros 5% orando. Outros preferem orar e gastam apenas 5%. Como? Há tantos meios. Primeiro, você tem que ter prazer na oração. Você tem que gostar. Outra coisa importante é que você precisa entender que é um relacionamento com Deus. Algumas pessoas acham que a gente ativa o botãozinho de oração, né? Eu oro, falo com Deus e depois eu desplugo e falo: pronto, já fiz a minha parte, posso viver o meu dia. Não, a Bíblia vai dizer que a gente deve orar sem cessar, ou seja, estar em espírito de oração, de comunhão com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois nós não sabemos como orar, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque qualquer oração é falha. Ele pega, transforma em uma coisa agradável diante de Deus. Então não tem como, tem que relacionar com Deus. Oração não é ficar pedindo, mas a oração é conhecer a Deus. Por isso, a oração não tem que ser com pressa. Tem que ter o coração nela. Não é a quantidade de tempo orando, mas a intensidade, a vontade de conhecer a Deus. Oração pode ser uma oração curta, ou pode ser uma oração com muitas lágrimas. Muitos homens oraram de formas diferentes. Há aqueles mais radicais, há aqueles que falam assim: Deus, muda isso, oram pelas nações. Tem gente que está orando: Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Há uma infinidade de formas, mas o que realmente importa é colocar o coração nessas orações, que sejam sinceras, não mecânicas. Com toda certeza você já desanimou, eu também já desanimei quando eu comecei a orar de forma mecânica, repetitiva. Parece que não tinha graça. É porque falta coração. Eu sei de uma coisa: a gente não ora conforme a vontade de Deus, mas esse Espírito que nos ajuda nos coloca na vontade de Deus. A oração não muda Deus, mas a oração nos muda. Quantas vezes você vai orar com o coração carregado e parece que você desaba tudo ali e se sente aliviado?
Ou seja, você já foi abençoado com a oração. A oração é o caminho que você fala com Deus, que você relaciona com Deus. A oração é o momento de você adorar a Jesus, de você reconhecer suas falhas, de pedir perdão pelos seus pecados. A gente se sente tão sujo na oração, mas quando a gente começa a confessar, as pessoas têm dificuldade de confessar os seus pecados para o próprio Deus, que sabe todas as coisas. Diga: Deus, eu menti. Deus, eu falei mal daquela pessoa. Deus, eu deu vontade de quebrar a cara daquela pessoa. Deus, eu vi aquilo que eu não podia. Deus, eu pensei aquilo que eu não podia. Isso é um relacionamento sincero. E você vai sentindo um alívio, uma paz no coração. Vida de oração é uma vida de intimidade com Deus, ao ponto de chamá-lo de paizinho. Romanos capítulo 8 vai dizer isso, que o Espírito em nós fala com que a gente clame Abba. Abba significa paizinho no grego, paizinho. Quantas intimidades a gente perde. A gente chama Deus de Santo Deus, glorioso Deus, e Ele é tudo isso, mas Ele é seu Pai, você é filho de Deus. O momento de oração é um momento de gratidão. Às vezes a gente está tão carregado de pedidos para Deus, a gente esquece de agradecer a Deus. A oração é um momento de falar: Deus, muito obrigado por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu não tenho. Vida de oração é uma vida de leitura bíblica. Uma vez uma pessoa falou algo interessantíssimo para mim: ore a Bíblia. Ore a Bíblia. Então você pode ler a Bíblia e começar a recitar ela. Senhor, Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Você pode começar a pedir alguma coisa, interceder por uma coisa, ler a Bíblia e falar: quem pode me separar do amor de Cristo? Ninguém. Sabe o que é isso? Leitura bíblica, relacionamento com Deus. Então misture os dois. Não tem um tempo separado só para um tempo só para o outro. Junte tudo. Caminhe com Deus. Uma vida de oração tem que ser na perseverança. O que é perseverar? Perseverar é mesmo quando você não tem vontade, mas você continua. Isso é perseverar. Persevere. Tem vezes que a gente fala assim: nossa, eu tive um momento muito bom de oração, não é? Aí no outro dia a gente dá uma relaxada. Por isso, persevere na oração. Você vai ver o poder que isso vai ter na sua vida, de transformar o seu coração. Por isso, Deus quer relacionar, Deus quer trazer intimidade ao seu coração, ao ponto que você e a oração se tornem parceiras. Que você fala assim: nossa, eu não preciso orar, eu quero orar. Que coisa maravilhosa. O mundo precisa de pessoas que orem. Com tua oração não há lei, com tua oração não há barreiras. Nós precisamos orar mais. Eu queria orar com você. Eu sei que nos meus vídeos eu não costumo orar, mas eu queria orar por você, porque a oração é poderosa. Eu quero orar para que Deus possa te ajudar a orar. Quantas das vezes eu estava orando para ir para um lugar de oração. A oração não precisa de um espaço reservado para a oração. Pode ser no seu banho, pode ser num monte. A oração não precisa de alguém para impor as mãos. Não. Mas eu quero orar por você, para que Deus venha colocar em você uma sede, uma fome incontrolável. As minhas orações ultimamente é para que Deus venha despertar a terceira igreja, a igreja de Jesus, para que a gente saia do culto ainda com a sensação de estar vazio, de que ainda está faltando alguma coisa. Isso é fome. É horrível comer sem fome, né? Isso é até pecado, é gula. Mas quando há fome, então não é pecado. A gente quer comer, se alimentar. A Bíblia vai falar que quando a palavra doce cai na alma farta,
se torna amarga. Mas a alma faminta, até o amargo é doce. Como está a sua alma? Talvez você está cheio de si, cheio do evangeliquez. Mas se você tem fome de Deus, você sempre vai querer mais. Sempre vai querer mais. Um culto já não te basta. Ir na igreja 3 vezes na semana já não te basta. Você vai querer sempre Ele. Você vai acordar de manhã, Deus, eu preciso do Senhor. Você vai orar e falar, Espírito Santo, terminei de orar, mas eu preciso ainda mais do Senhor. É isso que Deus quer. Eu queria orar por você, para que Ele venha colocar em você e em mim uma fome que a igreja não vai poder sustentar mais. Que o quarto vai ser esse lugar maravilhoso de relacionamento com Deus. Por isso que Ele falou, quando vocês orarem, orem no local secreto. Não no público, não para mostrar sua voz, não para mostrar que você fala em línguas estranhas, não. Vamos orar logo, porque senão eu não vou parar. Quero orar por você. E não precisa fechar os olhos. Quem disse que precisa fechar os olhos para orar? Mas é um costume nosso, para a gente tirar o foco do que a gente está vendo e concentrar. Eu quero orar por você. Espírito Santo, o Senhor que é o Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Com toda certeza, uma vida de oração é o que mais nos afasta de uma comunhão intensa com o Senhor. Ajude, Senhor. Ajude essa pessoa que está vendo esse vídeo agora. Ajude para que ela tenha fome de Ti, sede por Ti. Que ela venha Te buscar em oração, em leitura bíblica. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que nos fortalece, que pega essa oração que a gente está fazendo agora em um clamor que agrada o Teu coração. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, visita esse coração agora, que até deseja Te conhecer, mas o tempo suga, as atividades sugam, as dificuldades sugam a vontade, mas restaura, renova nessa hora. No nome de Jesus, Pai, nós clamamos para que cada pessoa que está vendo esse vídeo, não porque eu estou fazendo esse vídeo, mas porque há um desejo intenso de orar mais, de ler mais a Tua palavra, desprenda-se, que essa pessoa possa priorizar o Senhor, possa dedicar da forma dela, Senhor, se ela vai escrever a oração, se ela vai cantar, se ela vai meditar, se ela vai no monte ou no quarto dela, Senhor, aonde ela estiver, que o Senhor venha colocar uma fome incontrolável nela, por Te conhecer. Como Oséias disse, nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a igreja é um lugar de nós conhecermos ao Senhor, mas os nossos quartos secretos, as salas de orações, também é o local, Senhor. Se revele o Teu coração, Senhor. Nos ensina a colocar a oração como prioridade na nossa vida. Ajude nós a colocarmos o nosso coração na oração, intensidade, vontade, desejo, Senhor, por Ti. Pai, que nós possamos ser uma geração que ora, que nós não possamos nos preocupar com as performances de como nós vamos orar, mas que é necessário nós orarmos. Ajude, Senhor, o Teu povo a orar. Ajude essa pessoa, no nome de Jesus. Pai, eu oro por ela, para que a partir de hoje ela possa ter uma vida de oração e perseverar, não seja uma vez na semana, mas todos os dias, um encontro com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você ore por mim, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, ore por mim, para que a mensagem do Senhor seja espalhada, que o nosso canal alcance pessoas. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com alguém. Vou deixar para você aqui uma pregação que vai abençoar o seu coração, para que você possa ter um coração como o de Davi e não de um filho pródigo, porque Davi amava orar.
e ele orava através de cântico, ou seja, fora do padrão, porque era como Davi expressava. Então expresse, ame ao Senhor, Deus possa te abençoar.